Olá, minha amiga, meu amigo. Uma novidade, eu escrevo para a Revista Oeste, revista digital, que sai na sexta-feira. Então, no dia seguinte, eu vou ler para você o artigo que saiu na revista. Mas recomendo que vejam a revista também, porque a revista sai com um artigo ilustrado. É muito mais bonito. Aqui eu apenas vou ler o artigo para você, tá bom? Portanto, saiu ontem na Revista Oeste. E o assunto é Vorcaro, né? Aprofundando mais ainda. Então, vamos lá na leitura do que saiu na Revista Oeste ontem. Título: A Espada de Vorcaro. Os ministros da primeira turma tornaram ré no Supremo Maria Shirley Piontek por injúria, incitação ao crime, atentado contra a segurança do transporte aéreo, segundo a agência oficial. Passageira de um voo São Luís-Brasília, quando viu a bordo o ministro Flávio Dino, teria exclamado algo como: "O Dino está aqui, um lixo, o avião está contaminado." Advertida pela comissária, teria alegado: "Eu não respeito essa espécie de gente." O presidente da primeira turma é o próprio Dino, que não votou para considerá-la ré. Mas os outros três, Carmen Lúcia, Zanin e Moraes, foram unânimes em aceitar a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Se julgarem que foi, se ela for condenada por injúria qualificada a uma autoridade, a servidora da Secretaria de Saúde do Paraná, onde está há 18 anos, poderá pegar 3 anos de prisão, se ficar provado que foi por raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Agora, não consta que o episódio caiba nesses agravantes legais. Injúria simples tem pena de 6 meses. Não dá nem prisão. Dá cesta básica. A condição de o alvo ser pessoa pública, como é um juiz do STF, parece atenuante, como ensinou certa vez o ministro Moraes. Se não quiser ser criticado, não se candidate ao serviço público. Eu fico imaginando um juiz de futebol processando uma torcida inteira, que o chama de ladrão, por exemplo. Se demonstrarem no processo que Maria Shirley, 58 anos, casada, enfermeira com curso superior, praticou incitação ao crime, então a pena máxima é de 6 meses. Já falei dessa pena. Se ela pôs em risco a segurança do transporte aéreo, a pena vai para 2 a 5 anos. Lá no avião abordada pela Polícia Federal, antes da decolagem do avião Latam, voo 3805, o ministro estava bem na frente, ela no assento 11C. Ela prometeu que ia ficar quieta e não foi retirada do avião e o voo foi normal até Brasília. Então vai ser difícil provar que ela tenha posto em risco o voo, a não ser talvez por atraso na decolagem. Mas depois de terem somado as penas para Débora, por causa do batom, não seria impossível uns 8 anos e meio de prisão para a enfermeira, né? Esse é o mais recente caso exemplar de desrespeito à lei, e não exatamente por Maria Shirley. Servidora de uma Secretaria de Saúde não tem foro privilegiado no Supremo. Então, o que ela está fazendo lá? Como o ofendido é um ministro do Supremo, deveria ir para a Justiça Federal de Brasília, na primeira instância, e não na primeira turma da última instância. Além do mais, qualquer mente minimamente bem formada percebe que se um juiz foi ofendido, o único lugar para onde não poderia ir o processo
é o tribunal que abriga esse juiz. E mesmo havendo no STF uma segunda turma onde não está a Dino, o caso foi justamente para a turma onde ele está. O resultado do julgamento da ré é previsível. Qual dos colegas de tribunal vai desamparar Dino, o ofendido, e estimular novas ofensas a ministros da corte? Será preciso puni-la para dar exemplo e evitar gritos em avião. É o mais recente caso, mas não é inédito. Ao contrário, é uma rotina no Supremo, desde que Toffoli inventou o inquérito do fim do mundo, em março de 2019, há 7 anos. Desde então, o Supremo é vítima e julgador de seus ofensores, como é o caso da Maria Shirley. E vem cada vez mais ousando. Percebeu que até pode interferir em atos de exclusiva competência do presidente da República, como nomear diretor da Polícia Federal e conceder indulto. Alguns juízes se expuseram mais. Aí aparece um contrato de 3,6 milhões por mês com o Master, mais o Resort Cassino Taiaiá, e Toffoli tomando a si o inquérito do Master como se delegado fosse, enquanto Moraes é vítima, promotor, juiz, executor, tudo ao mesmo tempo. Não contavam com o míssil Master, que desabou sobre o Supremo e o TCU. O Master, que acolhera Lewandowski, aposentado, como conselheiro do banco. O Master do contrato com a família Moraes. O Master que patrocinava eventos de Gilmar. O Master ligado a fundos que aportaram capital no Resort Cassino, que estava em nome dos irmãos Toffoli. A mulher de um deles, o diretor-presidente, disse que o marido nunca foi dono do resort. Imagino que o irmão padre tampouco tenha recurso para isso. São tão fortes as coisas, poetou Drummond. Ah, o Master, que agora desaba sobre o Supremo e abala as estruturas antes temidas e intocáveis. Mas ainda resta corrigir a boca da enfermeira Maria Shirley exemplarmente. O circo de horrores contra a Constituição tinha uma plateia de mídia que aplaudia. Aí os trapezistas acreditavam que podiam voar. Então mandaram tirar a rede. Tinham esquecido de anular também a gravidade, que não estava na Constituição porque faz parte da lei natural, como a ética e todos os princípios morais. Um tribunal em causa própria. Assim foi com a Cruzoé e o amigo do meu pai, com os auditores do COAF e as movimentações financeiras de mulheres de ministros, com o Master e o Resort Cassino e a autoproteção, os Mantovani em Roma, sem contar com a agência censora estabelecida no anexo TSE, para usar a criatividade contra a Oeste. O celular de Talhaferro denunciou os desvios, mas o investigado é Talhaferro. Tudo parece uma troça, como se o hacker Delgatti tivesse invadido o Supremo e criasse tudo isso para destruir o tribunal. O presidente Fachin quer criar um código de conduta como muralha para aplacar o desastre. Chega tarde. O cavalo de Troia da política já entrou. Barroso foi o Ulisses. Estimulou o Tribunal Constitucional a se transformar num tribunal político, como em tempos de Stalin e Hitler. Aí desandaram-se as muralhas do direito. Fux, quando presidente, advertiu mais de uma vez sobre as consequências deletérias de o Supremo substituir a arena política do Congresso. O míssil do Master chegou. Trump apenas tirou o visto e Barroso. Mirou em Moraes, acertou em Barroso. Tirou o eixo da ideia, como tirou Maduro. O Master tira mais.
tira a credibilidade. Um código de conduta resolveria? Como assim? Se não se respeita a imposição constitucional de moralidade e impessoalidade por serviço público? E a exigência de conduta ilibada? Vai se respeitar um código administrativo quando o guardião da Constituição não é escravo dela? Além disso, conduta ética vem de casa. Último parágrafo. Se o Senado tivesse cortado o mal pela raiz, como poderia, não haveria esse desgaste gigantesco. Mas os presidentes do Senado estavam algemados a interesses individuais, desrespeitando também a impessoalidade e moralidade exigidas. Como o Senado é que aprova ministros do Supremo, o Senado tem força e direito de reprovar. O Supremo sofre, o país sofre, o Judiciário sofre, a insegurança jurídica se alastra. O chefe do Executivo cala, agradecido pela lavagem da ficha. Legisladores que têm passado para ser julgado no Supremo ficam paralisados de medo. Os que imaginavam que Trump iria resolver, erraram. A solução é nacional. A espada de Vorcaro, como a vassoura fora de controle do aprendiz de feiticeiro, está ceifando os que apostaram em magias. São tão fortes as coisas. De Brasília, Alexandre Garcia.